Agora, para entrar basicamente, mais a fundo na Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente tem alguns precedentes, a gente falou de precedentes documentais, que seriam essas declarações, mas agora a gente vai falar de precedentes históricos, que embasam de fato a criação de um documento que trouxesse esses direitos humanos. Dois fatos importantíssimos. O primeiro é a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918. Cerca de 20 milhões de mortos foram acometidos por essa guerra, sendo civis e militares. Outro feito. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Cerca de 70 ou 85 milhões de pessoas foram mortas. Já citei números alastrantes ali, né? Mas aqui a gente está falando do total dessa guerra. 70 ou 85 milhões de pessoas foram mortas. Então, depois, principalmente a Segunda Guerra, que é assim o contexto histórico mais importante para reconhecimento desses direitos mesmo, é que se pensou alguma coisa está acontecendo. Então, houve a reunião de países para repensar o fato de que a humanidade, enquanto humanidade em si, errou duas vezes. Não bastou a Primeira Guerra Mundial, matando 20 milhões de pessoas, veio a Segunda Guerra matando cerca de 85 milhões. Então, esqueceu-se a categoria de ser humano. Por quê? Devem ter estudado isso também. Hitler normatizou o que é ser humano. Como assim normatizar? Criou leis, ele trouxe isso para a legislação, não só saiu do campo de ideologia política, né, nazista, entrou no campo da legislação, da normatização, a categoria de ser humano. Então, ser humano seria, que já sabem, aquele pertencente à raça ariana. Então, o branco, caucasiano, aquele filho de alemão, nascido na Alemanha, então aquele que porventura não fosse apegado a qualquer tipo de religião cristã ou judaica, e aí entra o antissemitismo. Então, até mesmo os homossexuais, muitas mulheres foram perseguidas também, não se fala muito sobre isso. Então, foi um momento em que se hierarquizou a vida. As pessoas que eram da raça ariana eram passíveis de vida, de dignidade. Todo aquele que fosse a par dessa categoria tinha sua vida posta em xeque, banalizada. E aí que entra Hannah Arendt, creio que com certeza vocês tiveram aula sobre Hannah Arendt aqui no curso de redação, quando ela fala sobre banalização do mal. Hannah Arendt traz esse cheque. Como pode um ser que está servindo ao Estado, um servidor público, digamos assim, obedecer a uma lei que fala sobre a negação de direitos para essas pessoas, a morte dessas pessoas, a expulsão dessas pessoas daquele país, das suas casas, obedecer a essa lei e não ter um olhar além do normativo para um olhar moral, para um olhar ético sobre a vida dessas pessoas. Então, será que basta existirem leis, constituições, enfim, ainda que elas apregoem essas negações de direitos? Então, foi o momento de parar para pensar que existe algo para além do direito, que é a ética e a moral. E é aí que nasce essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que é uma declaração afirmada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, é uma organização internacional, não vou entrar no mérito do que seria, porque isso já é muito mais técnico, mas eu trouxe aqui a Carta das Nações Unidas para vocês entenderem melhor que as guerras foram essas bases firmes para a criação, desse documento. E aí o preâmbulo dessa carta diz: nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres. Então, pode-se perceber que, sim, esse fatídico momento de guerras, de conflitos bélicos, é que trouxe essa necessidade. Eu trouxe também o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Conseguem entender que aqui não importa raça, gênero, religião, nacionalidade, nada importa. Apenas pelo fato de eu ser humano, eu mereço ser tratada com respeito e dignidade.
É sobre isso a Declaração Universal, é sobre isso os direitos humanos. Nada além do fato de eu ser humana é que pode me fazer negar os meus próprios direitos. O fato de eu ser homossexual, o fato de ser negro, o fato de ser não ariano, nada disso interessa. O que interessa é o fato de eu ser humano.